A segunda característica, né, dos valentes de Davi fala que o valente não retrocede, ele é leal, ele persevera. Versículo 9 diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Amém? Aquele homem era determinado. A palavra fala que todo mundo já havia saído do campo de batalha, mas ele não, ele ficou firme. A palavra fala que ele pegou a espada, e a espada ficou, ele lutou de tal forma que a espada ficou grudada na mão dele. Eu imagino que aquele homem, com a sua perseverança, com a sua determinação de não soltar a espada, de lutar até o fim, a sua mão sangrou do ponto do sangue colar a espada na mão dele. E assim tem que ser a nossa vida. Se você tem um plano, se você tem um sonho, você tem que ter determinação. Você não pode desistir, você não pode olhar para trás, você não pode olhar para as circunstâncias. Amém, amados? Nós temos que ter disciplina, nós temos que trabalhar. Nada acontece na nossa vida por acaso, tudo tem um propósito. Muitas vezes as pessoas vão levantar contra as nossas vidas, vão falar: desiste, desanima. Quanto tempo você está tentando? Quanto tempo você está sonhando? O seu sonho não chega. Muitas vezes as pessoas vão tentar te tirar do caminho, te tirar da presença do Senhor, de roubar os seus sonhos. Mas nós temos que ter determinação, nós temos que ter força de vontade, nós temos que trabalhar. Amém? Se você cai uma vez, se você tenta uma vez, não consegue, você cai, tenta a segunda vez, não consegue, nós temos que levantar e tentar a terceira, quarta, quinta, sexta, seja a 10ª vez, não importa quantas vezes, a vitória vai ser certa, porque não vai ser pelas nossas forças, vai ser através da força do Senhor. A palavra de Deus diz, no versículo 10, que o Senhor efetuou grande livramento. Não foi aquele homem que venceu, mas a palavra fala que o Senhor o efetuou o grande livramento. E depois que ele venceu, aí o povo voltou para desfrutar dos despojos. Assim também a palavra fala que depois que você vencer, você vai abençoar outras pessoas. Depois que você receber os seus sonhos, depois que você receber a sua vitória, você vai poder abençoar outras pessoas. Amém, amados? Terceira característica, versículo 11 diz assim: depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs Samar no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. O Senhor efetuou grande livramento. A terceira característica que move o coração de Deus é que o valente é fiel, ele não teme. A palavra fala que Samar estava defendendo um terreno cheio de lentilhas, ele não estava defendendo uma mina de ouro, não estava defendendo uma mina de diamantes, mas ele estava defendendo um terreno de lentilhas. Nós temos que ser fiel naquilo que Deus tem nos dado. O que Deus tem te dado? É a sua família? Defenda com unhas e dentes. O seu trabalho? Defenda-o com unhas e dentes. Não olhe para o que o irmão tem, não olhe para a gente sempre fala que o terreno do vizinho é mais verde, mas a gente tem que olhar aquilo que Deus tem nos dado, e você tem que defender aquilo que Deus tem te dado com unhas e dentes. Se é o pouco, é aquele pouco que você vai agradecer a Deus. A palavra de Deus fala que se você é fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. E o primeiro passo para você conquistar aquilo que você deseja, que eu sei que não é uma coisinha pequena, mas é algo grande, um sonho,
é você agradecer o que Deus já tem te abençoado, né? A gente só pode receber o que Deus tem para nos dar quando nós temos gratidão no nosso coração, quando nós reconhecemos que Deus tem nos abençoado. E eu sei que Deus tem te abençoado. Talvez hoje você ache que não é o suficiente, né? Mas enquanto você não aprender a agradecer a Deus o que Deus tem te dado, Ele não vai te abençoar mais. Infelizmente, essa é a palavra de Deus. Aquele homem, ele defendeu um campo, né, de lentilhas, um campo que não tinha valor, mas era o que ele tinha, né? E o que você tem? Qual é o seu campo de lentilhas? O que você tem que se apegar? O que você tem que defender ao ponto de esvair as suas forças, né? Aquele homem, ele era fiel. Nós temos que ser fiéis, fiéis àquilo que Deus tem nos abençoado. Quarta característica do valente: o valente faz sempre além do que pedem ou que mandam. Seja excelente. No versículo 13, a palavra diz assim: também 3 dos 30 cabeças desceram no templo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tornaram-a e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. A quarta característica, né, que move o coração de Deus é que a gente tem que fazer, né, além do que pede, né? A gente tem que ser excelente, né? O que é ser excelente? É você fazer não para homens, mas você fazer para Deus, né? Quando a gente faz as coisas, né, não esperando recompensas humanas, elogios humanos, mas recompensas de Deus, né, o elogio de Deus, né? Isso é fazer com excelência. Não importa a dificuldade, não importa o trabalho que nós vamos ter, mas a gente tem que fazer bem feito, como se fosse para Deus e não para homens. A gente vê na Bíblia o exemplo de Caim e Abel, os dois levaram uma oferta para Deus, uma premissa para Deus, mas Caim levou o que ele tinha, qualquer coisa, Abel não, Abel levou o melhor do seu rebanho. E assim temos que ser nós, a gente tem que levar, a gente tem que dar o melhor que nós temos, a gente tem que fazer da melhor maneira, se eu for falar algo, eu tenho que falar bem feito, tenho que falar de maneira agradável. O meu agir tem que ser um agir agradável, a minha posição tem que ser uma posição diferenciada, nós temos que ser sal nessa terra, nós não podemos ser mais um no mundo, amém? Nós temos que fazer a diferença, as pessoas têm que olhar para nós, e ver a diferença, as pessoas têm que olhar para nossas vidas, e ver que a gente não faz parte desse mundo, que nós fazemos parte do mundo vindouro, do reino de Deus. O nosso agir, o nosso falar tem que ser diferenciado, nós temos que ser sal nessa terra, nós temos que dar gosto, nós temos que, quando estivermos no meio secular, nós temos que fazer a diferença no mundo. Foi isso que aqueles homens fizeram. Davi simplesmente pensou em voz alta o que ele queria, ele não pediu que os homens tivesse risco de vida, fosse lá, arriscassem suas vidas para pegar a água daquele poço, mas eles fizeram de bom agrado, eles quiseram agradar a Davi. Nosso coração, nós temos que agradar a Deus, nós temos que querer agradar ao Senhor, da melhor maneira possível. Você tem que dar o seu melhor, amém, amados?